Rapaz, você não vai acreditar, mano. Eu usei uma técnica de paralelismo em Node.js que reduziu o tempo de migração de dados de 2 horas para apenas 3 minutos, migrando 1 milhão de itens do MongoDB para o Postgres. Não, eu não fiz mágica. Node.js é realmente poderoso e nesse vídeo eu vou te mostrar qual foi a técnica que eu usei. Ah, e o melhor, se você ficar comigo até o fim desse vídeo, eu te envio o código fonte da parada. E aí, bora ver? Na semana passada tivemos que fazer uma atualização em uma base de quase 40 mil estudantes aqui da IW Treinamentos. A tarefa era relativamente simples, precisaria ler um arquivo CSV contendo todos os alunos e cursos que estão matriculados e cada aluno teria essa lista de treinamentos em seu documento. Construímos um script e o plano era seguir a mágica do JavaScript, que é processar dados sob demanda. Então eu processei os dados do banco de 100 em 100 alunos. Algo curioso aconteceu. Esse script demorou pelo menos 2 horas para rodar. Isso porque o MongoDB estava na nuvem, então eu carregava os dados de produção, fazia um mapeamento entre o meu CSV e atualizava o banco remoto com os dados corretos do aluno. Quando falando de dados, 40 mil itens não é nada, mano. E esse processo demorou pelo menos 2 horas. Tudo bem que para cada estudante tem pelo menos 3 cursos. Mesmo assim, se fossem 120 mil estudantes, não deveria demorar tanto tempo assim. 2 horas é um absurdo. Em resumo, o script funcionou e corremos pro abraço. E como era uma tarefa mais pontual, eu não investi em criar uma solução tão eficaz assim. Mas me deu uma ideia para te mostrar o que você também poderia fazer para agilizar o processamento em seus projetos Node.js. Essa semana eu criei um projeto do zero para demonstrar o real poder do Node.js. E eu escolhi desenvolver um processo mais complexo, com uma quantidade consideravelmente maior de dados e ter um tempo de processamento ridiculamente menor. Pra você que tá se mordendo de curiosidade, olha só a diferença, mano. Ao invés de ler dados de um arquivo, eu resolvi ler de um banco de dados MongoDB local e migrar os 1 milhão de itens para um banco de dados Postgres, também rodando localmente. O meu computador não é um super servidor como os que temos acesso nos ambientes de cloud, mas esse processo migrando essa pancada de dados terminou um pouco menos de 3 minutos. Que doideira, né? Eu processei 40 mil em 2 horas e nesse experimento eu consegui processar 1 milhão de itens em apenas 3 minutos. Aí você me pergunta, que magia é essa que você fez? Esse é realmente um assunto incrível para você que quer se especializar em JavaScript, entender sobre performance de aplicações, como gastar menos, processando mais e principalmente se tornar referência nos lugares que passa. No dia 6 de maio, às 20 horas, vai rolar um super aulão, onde eu vou te mostrar uma trilha para se tornar especialista em JavaScript. Uma lista completa do que estudar, desde a área técnica a como melhorar a sua postura como profissional. E assuntos como esse do vídeo eu vou mostrar com ainda mais intensidade lá. Será um evento gratuito e ficará disponível no canal por poucas semanas. Um bate-papo para abrir um mundo de possibilidades para você dominar de uma vez por todas as magias da linguagem JavaScript. Aqui no card, ou dá uma olhada aqui na descrição, que eu já deixei o acesso disponível para você participar. Já manda para todo mundo do seu trampo que essa live será incrível. E na moral, deixa o like no vídeo aí, mano. Esse tipo de experimento é um trabalho absurdo para produzir e a única forma de eu continuar aqui produzindo conteúdo com essa qualidade é com o seu suporte. Então, já deixa o likezão aí e compartilha com a galera do seu trampo. Tá, como você aí poderia aumentar tanto a performance de uma aplicação JavaScript sem sequer precisar mudar a configuração do banco de dados e sem instalar qualquer pacote adicional? Me responde aqui nos comentários, eu vou esperar 10 segundos. Vamos lá! Tá, eu vou te contar o segredo. Bem baixinho, ó. Cola aqui, ó. Paralelizar o processamento de dados usando o Child Process. Child Process é um dos módulos mais antigos do Node.js e ele é usado para criar outras instâncias de Node.js que estão conectadas a um programa principal, para que todo o processamento seja distribuído entre eles. Para você que me acompanha aqui há muito tempo,
Já deve ter lembrado, né? Child Process foi o módulo que eu encontrei e resolvi um bug no Node.js que afetou milhares de projetos pelo mundo inteiro. E foi um negócio incrível que saiu em várias matérias pelo Brasil e pelo mundo e me fez entrar para o time oficial que mantém o projeto Node.js. Claro que em algumas dessas matérias eu achei um pouco chamativo demais o título, né? Mas o que importa é a intenção deles. Foi um bug relativamente crítico que estava no coração do projeto Node.js. E eu me senti muito realizado por ter conseguido fazer isso. E além de todas as matérias que saíram por aí, eu também dei uma entrevista exclusiva pro Google contando como foi o processo e o quão importante isso foi para minha carreira. Foi tão importante que em 2023 eu saí na lista da Olhar Digital como um dos 25 brasileiros mais influentes do ano. Foi realmente demais, mano. Tá, eu entrei numa tangente aqui porque falar de Child Process me dá uma nostalgia de como foi tudo isso. Se você quiser ver na íntegra como eu resolvi esse bug, eu fiz um vídeo com passo a passo aqui no canal. Já tá aqui no card para você dar uma olhada. Bora lá! Onde que entra Child Process aqui? Com esse módulo você pode pedir para o seu sistema criar cópias de um programa e distribuir a carga do processamento entre eles. Ao invés de trabalhar de uma forma sequencial, ou seja, ler 100, mandar para o processo, esperar o termo e depois pedir mais 100 lá do banco de dados, você carrega os mesmos 100, envia para uma cópia, carrega mais 100, envia para outra e quando elas terminarem, elas notificam o processo principal e dá-lhe. Então, em teoria, se você processava 100 por vez usando um processo, você poderia processar 1000 no mesmo tempo com 10 cópias. Claro que nem sempre é assim, mas é para te mostrar o potencial da parada. A ideia que eu usei para processar os mais de 1 milhão de itens em um pouco mais de 3 minutos, sem mexer nas configurações de banco de dados, foi quebrar a tarefa em partes. Antes de iniciar o processamento, eu criei um programa que receberia uma lista de itens e iria mapeá-lo e salvá-lo no banco de dados. Então, para botar para quebrar, mano, eu criei um processo principal para criar um cluster desse programa. Ou seja, eu criei 100 cópias do programa de processamento conectadas ao processo principal e as deixei esperando. Depois, eu lia 4.000 itens por vez do banco de dados e as distribuía entre essas instâncias do cluster. É importante dizer que antes eu tinha um único processo para carregar todos os dados e salvar em um outro banco, e agora eu tenho 100 novos processos que são responsáveis só por mapear dados e salvar no banco novo. Ah, e uma nota mental para você agora. Aumentar a quantidade de cópias não necessariamente pode fazer o seu processo rodar mais rápido, porque todos estão inserindo informações no mesmo banco de dados. No meu caso, melhorou muito porque a tarefa de inserção é relativamente simples para o banco, mas nem sempre é assim. Então, para melhorar ainda mais, além de criar as réplicas do programa de processamento, seria ideal também fazer com que o banco de dados tenha várias réplicas, balanceando a carga e processamento entre eles. Em resumo, esse é o segredo por trás de melhorar a performance desse projeto em quase 10 vezes. É a prática do dividir para conquistar, usar o máximo de recursos disponíveis da máquina para ganhar tempo. Você já deve estar curioso de como ficou o código fonte disso e ver funcionando na prática, né? Então, chega de falar e bora pra demo. Então, bora lá. Primeiro de tudo, eu tenho um Docker Compose aqui simples. Para quê? Para ter o MongoDB e para ter o Postgres. Então, antes de tudo, eu fui lá, criei um arquivinho seed para inserir esses 1 milhão de itens, né? Então, tava usando aqui, ó, seed do MongoDB. Criei um script simples para gerar dados falsos lá e inserir 1 milhão de itens dentro do MongoDB. Repara que no Postgres eu só estou criando a tabela e já era. Não crio mais nada. Tanto que eu tenho esse arquivo DB aqui e eu fui criando as queries. Eu não estou usando o SQLite, estou usando direto o driver dos bancos para não ficar perdendo tempo também. E bora lá. Como eu falei para você, primeiro de tudo a gente precisa ter um arquivo que é o processo principal. Então eu tenho a index, certo? O que a index faz? Ela vai orquestrar todo o processamento que a gente tem. Então ela vai fazer o quê? Primeiro de tudo, ele vê lá qual que é o total de itens que eu vou ter. Eu criei até uma barra de progresso, já te mostro rodando aqui para você ver. E aí, o que eu faço? Eu tenho um outro arquivo aqui que eu chamei ele de cluster. Por quê? Porque ele vai ser responsável por criar as várias instâncias para mim. Então aqui, ó, eu tenho essas variáveis, posso dar uma olhada aqui, ó. O cluster size, como eu falei, são 99 instâncias, né? Eu tô usando o Mac aqui, dependendo se você for rodar na sua máquina, ele pode falar, putz, você já estourou o limite aí de processos para um programa, mas se tiver um servidor parrudo, dá para configurar no Linux também, dá para brincar bastante. Beleza.
Que mais? Bom, toda vez que algum processo me mandar uma mensagem de volta, eu vou basicamente aumentar ali minha barrinha de progresso, né? Eu tenho um de 0 a 100 para a gente poder monitorar. Se chegou finalmente no final do processamento, eu mando o progresso parar, mato todos os processos. Agora eu verifico que lá no Postgres tem aquela quantidade específica de estudantes que eu queria e então eu encerro o processo. Beleza? Aqui é só isso. Aqui tem uma sacadinha legal, ó. Aqui eu tenho esse get all page data. E ó, repara, eu estou usando for await. O que essa sintaxe me diz? Me diz que eu vou pedir um item para essa função e quando ela me retornar, eu vou executá-la. Depois, quando ela me retornar o próximo, eu vou executá-lo de novo. Por que tem um await? Porque isso é de forma assíncrona. Então, o que eu estou falando? Eu vou bater no banco de dados de 4.000 em 4.000 itens. Quando ele retornou a primeira página, os primeiros 4.000, eu já vou mandar para o meu cluster e ele vai sair distribuindo. Vamos dar uma olhada nessa função para ver o que ela faz. Então, ó, eu tenho aqui uma função recursiva, né? A sintaxe até bonita do JavaScript, que a gente vai fazendo aí o skip para a gente falar quantos ele vai ignorar e quanto ele vai limitar por página. Então ele pega um item, ele transforma em um array. Isso aqui é até uma má prática, né? Daria para melhorar a performance até mais, porque eu estou carregando os 4.000 itens em memória nesse momento. Depois eu uso esse yield aqui para retornar esses dados para quem pediu. Então quando eu usar esse yield aqui, ele vai cair lá no meu for. Então ele vai cair no primeiro item. Depois eu tenho esse yield aqui, ó, com asterisco. Então o que ele fala? Ele fala, ó, não retorna nada, mas execute esta função recursivamente. Então dessa forma eu vou executar para sempre e lá embaixo ele só vai retornando aí item por item. Beleza? Então aqui já temos isso, então a gente carrega os dados aí pelo processo principal e a gente envia para o cluster. Vamos ver como é que está esse cluster. Lá no cluster também, o que eu fiz? Eu tenho aqui uma função initialize, que é a função que vai ser chamada lá pela minha index, né? E ele vai passar qual é o arquivo que tem essa tarefa que vai ser executada em segundo plano, quantos processos devem ser executados e algumas outras variáveis que eu não usei aqui, e o onMessage. Então, toda vez que toda vez que alguém retornar um valor, ele vai ser executado. Tá, o que a gente quer ver tá dentro do cluster aqui, né? Vamos dar uma olhada. Então aqui, ó, é bem simples, mano. Para cada item que eu mandei, né, para a quantidade que eu tiver, eu vou criar um processo novo. Então eu tenho esse cara aqui, então eu tô falando que são 99, ele vai criar 99 instâncias desse background task aqui, que vai ser conectado com esse processo principal. Então tá, toda vez que tiver a mensagem de algum deles, ele vai chamar esse nosso callback, e eu só retorno um getProcess e um queueAll. Olha essa função aqui, ó. Esse round robin aqui, eu fiz um algoritmo de balanceamento de carga. Então o que vai acontecer? Ele vai mandar sempre, primeiro, os 4.000 para o primeiro item, como se fosse enfileirado, né? Ele vai de 1 aos 99, depois que ele mandou para os 99, ele volta para o primeiro também, como se eu estivesse delegando, ó, toma aqui, ó, a sua tarefa, toma aqui essa outra. Só para a gente não ter o risco de eu mandar, sei lá, 8.000 para o mesmo processo. Então eu vou realmente usando esse algoritmo chamado round robin para distribuir essa carga. Perfeito. Bom, agora acho que está na hora de ver que tarefa que ele está sendo executado, né? Então aqui, ó, na minha background task é o mais simples do mundo. Eu conecto com o Postgres, eu recebo esses itens e para cada item que eu tiver, eu vou rodar esse for e aí eu vou comunicar que o meu processo terminou. Então aqui eu não estou nem manipulando os erros direito, né? Aqui eu só estou falando, não, mano, vai dar sucesso, confia. Quando ele terminar o processo, você envia. Ah, Eric, mas eu notei uma coisa. Por que você não está usando await aqui? O que acontece no await se eu usar dentro do for? Ele vai esperar o primeiro terminar e vai para o segundo. Vai esperar e vai para o segundo. Neste caso em específico, que eu queria melhorar a performance, o que eu quis fazer? Eu agendei essa tarefa para ser executada em segundo plano e eu não espero nada. Então, eu estou lendo, sei lá, os 4.000 itens aqui e o Node está agendando essas tarefas. Quando ele terminar, aí sim ele manda essa mensagem de volta. Beleza? Então eu poderia ter colocado um await aqui, mas é sempre importante lembrar que a gente não é geralmente uma boa prática a gente usar await dentro de um fluxo, dentro de um loop de for. E aí, tá curioso? Tá curiosa? Então vamos ver essa parada funcionando na prática. Primeiro de tudo, a gente precisa levantar aí, eu vou abrir numa outra abinha aqui, para ficar melhor.
Vou levantar aí o Docker Compose. Então ele vai rodar ali os dois bancos. Acho que eles já estavam rodando aqui, mas ele só atualizou. Então beleza. Tenho o Postgres e tenho o MongoDB sendo executados aí em segundo plano, porque eu passei o "-d". Agora eu vou fazer o quê? Agora eu posso executar a aplicação e ver como que isso vai funcionar. Então, como eu sempre uso aqui no canal, né? Estou usando o NTL. O NTL é um pacote global que a gente instala e ele lista quais scripts que tem na minha máquina. Então, eu vou usar esse do dev aqui e mandar rodar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, a gente pode ver que o progresso aqui eu atualizei com 1 milhão de itens. E nesse momento, olha a quantidade de item, né, cara? Ele já processou 90 mil aí em poucos segundos enquanto eu tô falando. Então é muito rápido, né, cara? Se fosse aquele projeto que eu mostrei pra você no início do vídeo, isso aqui seria muito mais rápido, né? Não ia precisar esperar as 2 horas que eu esperei. Então vou esperar terminar aqui com você e vamos ver quanto tempo isso aqui vai tomar. Ó, aqui do lado tem o tempo que ele gastou. Vamos ver. E olha só, hein? Chegamos à marca de 500 mil itens já processados. Aí você fala, pô, Eric, mas você não falou que ia demorar só 3 minutinhos, né? Já tá em 174 segundos. Claro, né? Eu tô com vídeo sendo processado, a câmera sendo processada, então a minha máquina nesse momento tá no caos, né? Tá tentando aliviar o processamento pra todo o resto. Mas se eu rodar sem nada, mano, o negócio é doido, cara. A gente poderia até pensar que você poderia usar esse processo dentro de uma máquina isolada na AWS, no Google, na Microsoft, e o processamento, né, com as máquinas com bastante memória virtual, com bastante memória RAM, isso aqui vai pro espaço, né, cara? Vai muito mais rápido. Então vamos esperar terminar. Nossa, e meu Mac agora tá gritando aqui, hein, ó. 95%! 96%! Cara, é muito rápido, né, cara? Já temos a marca aí de quanto? 98, 99. 1 milhão de itens sendo processado aí em 286 segundos. Vamos fazer um cálculo aí para ver quanto que é 276 em segundos. Então, ó, a gente pega aqui, download, faz os 286 dividido por 60 segundos. Então deu quase 5 minutos com tudo que eu tô ligado aqui funcionando. Ficou louco ou não ficou? Então olha só, o link desse projeto tá aqui na descrição para você já seguir, rodar no seu projeto. E faz o seguinte, mano, roda esse projeto aí e me conta quão rápido que aconteceu aí. Quanto tempo você conseguiu fazer esse processamento. Tenta mexer também com a quantidade de itens no cluster, com a quantidade de itens sendo buscado do banco de dados, que eu quero ver aí como que vai ser os seus resultados. Belezura? Entender as limitações das tecnologias que você trabalha e conseguir chegar a um resultado satisfatório em seus projetos é o que te faz ser especialista. Por isso, fica o convite para participar do aulão em que eu vou te guiar em como você pode se especializar ainda mais em JavaScript para criar projetos complexos com soluções simples e de cara se sentir confiante para pegar qualquer tipo de projeto e matar no peito. O link já tá aqui na descrição para você participar e tirar boas ideias de lá. E esse é o tipo de conteúdo que vale para devs que lidam com qualquer tipo de projeto. Eu mostrei sobre Child Process, mas na web existem outras APIs que funcionam de forma similar. Te peço para compartilhar esse vídeo com seus colegas de trabalho, porque eu sei que esse passo a passo pode ajudar você, o seu time, principalmente o projeto em que vem atuando. Te convido também a dar uma olhada aqui nas playlists do canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas. Eu sou Eric Wayne e te vejo no próximo vídeo. Para um banco de dados Postgres, para um banco de dados, para um banco... Pão branco de dados. Biribibados. E assuntos como esse do vídeo eu vou mostrar aí. E assuntos como esse do vídeo eu vou mostrar com mais... Será um evento gratuito e ficará disponível no canal. Mano, esse bagulho do WhatsApp irrita, velho. Meu Deus. Já manda pra todo mundo do seu trampo que essa live... Formas de aplicação JavaScript sem se preocupar. Eu devia ter removido esse link. Beleza. Se você quiser ver na íntegra,
pode pedir para o seu sistema criar... para o seu sistema. Deixa eu beber uma água. Mantenha-se hidratado. A ideia que eu usei para processar os mais de 1 milhão de itens e um pouco...